uma pausa na sua navegação para você que é celíaco, celíaca e tem aí vontade de viajar para o exterior, mas tem medo de passar mal, não sabe aí como que você pode planejar sua viagem, tem receio de sofrer com a contaminação cruzada. Então, assim, este vídeo é para você, porque eu vou trazer assim dicas valiosíssimas que vão te ajudar a planejar uma viagem segura, que vai te ajudar a explorar um país diferente, desconhecido, cuidando da saúde e sem risco de sofrer com a tão temida contaminação cruzada. Então, vale muito a pena você ficar até o final deste vídeo. Eu vou estender o meu convite e você que está me assistindo pela primeira vez, eu vou aí te convidar a explorar também os outros vídeos do meu canal, onde eu falo aí sobre saúde do cérebro, saúde mental e se inscrever, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos aqui no YouTube e eu sempre tenho cuidado em trazer assim informação científica e de qualidade que vai sim te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque você vai estar aí cuidando do seu cérebro, cuidando da sua saúde mental. Bom, gente, feito aí o convite, vamos iniciar aí o trabalho, né? Falando aí sobre a doença celíaca. Eu vou explicar, antes de eu pular as dicas, eu vou explicar o que que é a doença celíaca, mas eu vou explicar assim de uma forma bem resumida. E você deve estar falando assim, mas Thalita, você falou que o vídeo é para celíaco, mas eu tenho a esperança de que quem não é celíaco também assista esse vídeo para conhecer aí os desafios e as dificuldades de uma pessoa que sofre com essa doença, para conhecer, né? Assim, eu acho importante a gente falar sobre. Então, vou aqui explicar bem rapidinho. Muita gente pensa que a doença celíaca é a mesma coisa que alergia ao glúten. Essa informação está errada. Doença celíaca é uma doença autoimune. O que que isso quer dizer? Que o seu corpo, ele se autoataca toda vez que você é contaminado com o glúten. E o glúten, gente, ele não está apenas na comida. Você encontra o glúten em vários produtos. Por exemplo, no esmalte, no medicamento, no shampoo, no sabonete, no creme, na maquiagem. O glúten está presente em vários produtos da nossa vida diária. Então, uma pessoa, né, que sofre com a doença celíaca, a todo momento que ela está em contato com o glúten, independente aí do produto, ela vai ter consequências, né? Ela vai ter sintomas. E esses sintomas, eles são divididos aí em dois. Você vai ter aí o sintoma visível e o sintoma invisível. O sintoma visível, ele varia de indivíduo para indivíduo. E o sintoma invisível, ele é perigosíssimo, porque se a pessoa continuar sendo contaminada, né, com frequência e a longo prazo, isso vai trazer aí consequências gravíssimas para essa pessoa. Ela pode aí desenvolver outras doenças autoimunes, ela pode aí ter doença do coração, doença sanguínea, ela pode sim desenvolver câncer. Então, assim, a doença celíaca é uma doença muito grave, né? Ela não tem cura, não tem como você tomar um medicamento e tratar a doença, né? A única forma de você tratar é você não ter contato com o glúten. E é totalmente, aí você já vê que é totalmente diferente da alergia, né? A alergia você não vai ter essas consequências, você pode tomar um medicamento. Então, assim, você já consegue imaginar a dificuldade da vida de um celíaco quando ele quer ou ela quer, né, por exemplo, aí visitar um país diferente, né? Como que vai ser aí, como que essa pessoa pode evitar
esse tipo de contaminação que a gente chama de contaminação cruzada, né? Que quando você não come o glúten, mas você aí é contaminado por ele de uma outra forma, de uma forma indireta. Bom, eu gravei há um tempo atrás um café com drink com a Bárbara Fázio. Ela é uma gracinha de pessoa, ela é advogada, ela é celíaca e ela é muito ativa no sentido aí de educar a população sobre o que que é a doença celíaca. Na descrição do vídeo, eu vou colocar aqui o link do café com drink que eu tive com a Bárbara e também o Instagram dela, que ela coloca muita informação importante sobre como que é as dificuldades e a vida do celíaco. O nome dela é Bárbara Fázio e o Fázio, se eu não me engano, tem dois Zs, mas eu vou colocar aqui na descrição. Bom, gente, eu espero aí que você, né, tenha entendido aí o que que é a doença celíaca. Antes aí de eu pular as dicas, tô só jogando as dicas, mas calma, tá, gente? Eu vou falar sobre as dicas. Mas só para você entender aí o porquê que esse vídeo vai ser meio assim diferente dos outros vídeos do meu canal. Este vídeo eu vou falando aí, baseando este vídeo, essas dicas, na minha vida pessoal, na minha experiência pessoal, porque quem me conhece, eu fui diagnosticada com a doença celíaca no ano passado, mas eu sofro com os sintomas visíveis da doença celíaca tem aí uns 4 anos. Então, eu comecei a desenvolver esses sintomas visíveis da doença celíaca há 4, 5 anos atrás, e eu não sabia o que que eu tinha. E isso afetou assim muito a minha vida porque eu amo viajar, viajar para mim é um estilo de vida. Eu já viajei muito, eu viajo muito e a partir do momento que eu comecei a desenvolver esses sintomas, né? Até então eu não sabia o que que era. O estilo de viajar para mim mudou totalmente. E a partir do momento que eu fui diagnosticada, sabe, eu comecei a adaptar as minhas viagens, a forma como que eu planejo a viagem, a forma como que eu viajo, sabe? Tudo mudou a partir do momento que eu soube do meu diagnóstico. E recentemente, no meu vídeo anterior, eu falei, eu fui para a Coreia do Sul, fiquei uns dias lá. E eu comecei a gravar no Instagram, né, falando um pouquinho como que era a minha experiência, é, como celíaca lá. E, para minha surpresa, muitos celíacos começaram a me mandar mensagem, sabe, com perguntas, comentários, e começaram a me pedir para gravar vídeo sobre dicas para viajar para o exterior com a doença celíaca. E aí eu decidi, falei assim, ok, anotei aqui todas as perguntas, os tópicos aqui para eu falar. Então, assim, esse vídeo vai ser um pouquinho aí diferente, porque eu vou estar trazendo aí a minha experiência pessoal, né? E vai ser aí baseada aí nas perguntas, nos tópicos que as pessoas me mandaram as mensagens. Eu não tô falando que as dicas que eu vou trazer aqui elas são certas, universais, absolutas para todo mundo. Eu vou falar assim o que funcionou para mim. Apesar, né, de eu estar me adaptando, isso não quer dizer que eu tô assim toda adaptada, que, né, eu nunca vou passar mal na viagem. Não tô falando isso, até porque nessa última viagem que eu tive, eu passei mal, sim, eu fui contaminada e passei mal. Então, assim, são acertos e erros, e eu particularmente acredito que vai ser isso a vida toda, sabe? Nunca vai ter um ponto que eu vou chegar e falar assim, já sei tudo, aprendi tudo, nunca mais eu vou me contaminar viajando, não vou passar mal, me viajando. Eu não tenho essa ilusão,
sabe? Porque eu acho que cada viagem é diferente, a gente sempre vai aprender uma coisa nova, vai ter um desafio novo, então a gente vai estar sempre ali meio que dançando na adaptação, né? É uma coisa assim, em desenvolvimento e não tem ali uma linha final, sabe? Então, eu acho que é isso assim, eu incorporei pra mim. E vou falar aqui dos meus sintomas, tá? Como eu falei, né? A doença celíaca, você tem aí dois sintomas. Você tem o sintoma invisível, né? Que a longo prazo é muito perigoso. E você tem o sintoma visível. Os sintomas visíveis, eles vão variar de pessoa para pessoa. Eu acho que eu já falei isso. E os sintomas visíveis, os meus sintomas visíveis, eles são vômito. Então, quando eu sou contaminada, direta ou indiretamente, eu vomito muito. A minha barriga, ela fica inchada. Eu fico assim, parecendo uma mulher grávida, né? A ponto assim, se eu usar um jeans, o jeans não fecha. Então a barriga fica muito inchada por causa de gases. Eu fico muito cansada, eu fico sem energia. Eu fico com um cansaço mental, sabe? Eu arroto muito. Então, assim, esses são, basicamente, são sintomas, assim, e eu tenho muita dor no estômago, sabe? Então, eu vomito, minha barriga fica inchada, muito gás, eu tenho uma dor de estômago horrível, e eu fico com cansaço mental e cansaço físico também, por causa do vômito, sabe? Então, assim, daí, né, eu fiquei pensando, quando eu recebia as mensagens das pessoas, se eu deveria gravar esse vídeo aqui neste canal Psicóloga dos Gringos, ou se eu deveria fazer um outro canal, sei lá, celíaca, só sobre doença celíaca. Mas depois de pensar muito bem, refletir, eu decidi postar esse vídeo aqui e falar sobre a doença celíaca aqui, porque eu particularmente acredito que a saúde, não existe essa diferença entre saúde física e saúde mental, a saúde é uma só, sabe? E com todos esses sintomas, né, que eu falei para vocês que eu sinto, né, não tem como você ter esses sintomas e não ser afetado, né, mentalmente. Então, nós celíacos, por exemplo, eu tô falando por mim e por alguns clientes que eu tenho que são celíacos também, que eu já tive. A gente tem assim uma relação bem complexa com relação à comida, sabe? Eu já vi casos de pessoas, já ouvi casos de pessoas assim que terminaram, tiveram um relacionamento aí terminado porque por causa da doença celíaca, né? Então, assim, sofrer com uma doença autoimune traz sim efeitos, né, para a saúde mental da gente, para o nosso humor, como qualquer doença, né, gente? Então, para mim tem muito sentido falar sobre esse assunto aqui no meu canal profissional. Não tô falando uma coisa assim bem pessoal no meu canal que eu imaginava ser só profissional. É, mas para mim tem muito sentido falar é, sobre a doença celíaca, as consequências, os desafios aqui neste canal, tá? E eu tenho estudado muito, né? Eu sempre estudei muito sobre os efeitos da comida na saúde do cérebro, né, da gente, principalmente assim da mulher. E depois que eu fui diagnosticada, eu passei assim a estudar muito mais, sabe? A relação da comida com o cérebro, a saúde do cérebro e também a doença celíaca. Então, para mim, assim, tem muito sentido falar sobre isto aqui. Apesar de eu estar ou tava ainda tô um pouquinho resistente a falar da minha experiência pessoal, mas para mim tem muito sentido. Então, assim, é por isso que eu tô falando sobre isso aqui. Esse vídeo vai ter um formato diferente, como eu falei, né? Tô aqui com a anotação dos tópicos que o pessoal pediu para eu falar. E eu vou trazer aqui as minhas experiências pessoais, o que tem dado certo e o que me ajudou a adaptar, né? E como eu falei, né?
há 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu comecei a desenvolver, sabe, os sintomas físicos, sintomas assim, visíveis, isso afetou totalmente a forma de eu viajar e aos pouquinhos, a partir do momento, né, que eu fui viajando mais, fui conhecendo os meus sintomas, fui conhecendo, assim, a contaminação cruzada, eu comecei a me adaptar e eu tenho observado que da primeira viagem que eu fiz quando eu comecei a desenvolver os sintomas, né? Antes eu passava assim muito mal, a ponto de eu não conseguir aproveitar nada da viagem. E com relação à última viagem, assim, a diferença é imensa, sabe? É um universo de diferença. Então eu consigo assim, literalmente perceber no meu corpo e rever, né, o o progresso que eu tenho tido aí com os meus acertos, com os meus erros, né? Com os meus perrengues. Então vamos lá, gente. Bom, a primeira coisa, eu tô falando aqui de mudança, né? E o que que mudou, né? Muito. A primeira coisa que mudou pra mim, antes eu viajava bem leve, né? É uma mochila e a mala de mão, sabe? Eu fazia viagem só com mochila e mala de mão. Eu gostava muito desse estilo. E a partir do momento que eu fui diagnosticada com a doença celíaca, se tornou para mim impossível adotar esse estilo de fazer uma viagem internacional com mochila e mala de mão. Isso para mim não existe mais depois que eu fui diagnosticada, sabe? E é uma coisa que eu tive que aos poucos aceitar. Eu tive que entrar em paz com isso, né? Hoje em dia, quando eu viajo, né, independente se for para ficar, sei lá, 10 dias, uma semana, eu sempre vou viajar com a mochila, a mala de mão e uma mala, né? A mala aí grande de 20 e poucos quilos. E basicamente, né, eu garanto assim que pelo menos 60% da mala grande vai estar aí com lanchinho, com comida, com coisas aí que vão me ajudar a minha alimentação, sabe? Então, assim, você que é celíaco, né? Você que é celíaca, eu acho importante a gente meio que desapegar, né? Desse estilo de viajar leve, né? Porque é questão da saúde, é questão aí do planejamento. Então, assim, você pode ver aí pelo outro lado, né? A partir do momento que os dias vão passando, sua mala vai ficando assim mais vazia. E aí você tem mais espaço para trazer aí coisas, presentinhos, lembrancinhas, lanchinhos do país que você está visitando. Então, esse é aí o lado, digamos, o lado legal, tá? O lado bom, né? Uma outra coisa que eu aprendi, sabe, e também, né, veio aí com o passar do tempo, foi a questão do planejamento, sabe? Para nós, né, para gente que é celíaco, planejar a viagem que a gente vai fazer é extremamente importante, né? Porque geralmente quando a gente viaja, né? Quando a pessoa aí não sofre da doença celíaca, ela viaja, vai planejar ali os lugares que ela quer viajar, quer conhecer, né? O que que ela quer fazer. Mas a gente, celíaco, a gente tem que aí aprender a fazer outro tipo de planejamento, né? A gente tem que incluir aí o que que a gente vai levar na nossa mala, né? De comer de lanchinho, os lugares que a gente quer conhecer também, né? Como qualquer pessoa que vai viajar, né? A gente vai aí ter que planejar o restaurante que a gente pode ir, a cafeteria que a gente pode ir, o supermercado que a gente pode ir. Então, o planejamento da viagem do celíaco, ele vai ser assim bem mais detalhado, né? Vai ser mais demorado, vai dar aí um trabalho, tá? Não vou mentir, é trabalhoso, tem hora que é chato,
né? Mas é aí, de novo, você cuidando da sua saúde e é uma oportunidade a partir do momento que você começa a pesquisar, né, no país que você vai visitar. Se aquele lugar tem restaurante que é seguro para celíaco, cafeteria, que tipo de produto o supermercado tem, você vai ter ali uma perspectiva sobre o conhecimento que aquele país tem da doença celíaca, né? Então, a partir do momento que você começa a planejar ali focado na doença celíaca, você vai ter ali uma condição de dizer, né, se aquele país ele está preparado para receber um celíaco ou não. E a partir do momento que você está ali nessa etapa de planejamento, você aí, né, você pode aí se planejar. Olha, eu vou ter que ter mais cuidado, eu vou ter que levar mais lanche, vou ter que levar menos lanche. Como é que eu vou fazer? Então, esse planejamento aí te dá uma perspectiva muito interessante, né, do país. E a gente não pode aí, né, igualar essa ideia de que país desenvolvido, se o país é desenvolvido, ele vai ter um conhecimento sobre a doença celíaca. Isso daí não tem nada a ver, sabe? Se é um país desenvolvido, se é um país em desenvolvimento, isso daí não tem nada a ver, gente. O que eu posso falar para vocês é que eu morei muitos anos na Ásia e na Ásia, por exemplo, a doença celíaca ela é extremamente rara, né? Porque os asiáticos aí eles não têm o gene da doença celíaca, mais ou menos isso, tá? Mas então a doença celíaca é extremamente rara na Ásia, então muita gente assim não tem conhecimento. É, é muito mais fácil, por exemplo, em países como na China, no Japão, você falar, ao invés de você falar que você tem doença celíaca, é bem mais fácil para eles compreender que você é alérgico ao glúten. Porque se você falar eu tenho doença celíaca, uma doença autoimune, e é relacionada ao glúten, eles não vão entender, sabe? Porque até os médicos não estudam muito a doença, não estudam a doença celíaca. E eu tô falando isso porque eu fui diagnosticada na China com uma médica japonesa e essa médica, ela especializou em doença celíaca nos Estados Unidos. E eu passei, assim, 4 anos em vários médicos, assim, vários médicos, e asiáticos, e nenhum médico conseguia identificar o que que eu tinha. Então, foi só essa médica especializada que conseguiu aí identificar a doença celíaca. Então, por exemplo, na Ásia, a doença celíaca é rara, sabe? É melhor você falar que você é alérgico ao glúten, tá? E uma outra coisa que, bom, então só para fechar aqui, é você, uma coisa que eu aprendi, né, com isso, a gente não pode esperar, né? A gente não pode esperar que um país vai conhecer ou ter um cuidado ali sobre a doença celíaca, né? Isso daí a gente tem que trazer autonomia pra gente, sabe? Assim, essa é a minha percepção até o momento, sabe? É eu que vou ter que cuidar para eu não sofrer com a contaminação cruzada, é eu que vou ter que cuidar para eu não passar mal durante a viagem. E se eu tiver afim ou se eu não tiver afim, vai ser eu que vou ter que cuidar com relação a educação, né, sobre a doença celíaca, né, pro lugar que eu tô indo, né? E uma outra coisa que eu passei assim, que mudou muito, sabe, na minha forma de viajar e que, né, tem hora assim que eu fico em paz com isso, mas tem hora que não. É que a gente, né, através das viagens internacionais,
a gente pode aí experimentar a cultura de um país, né, através da comida, né? Então, assim, muita gente, né, quando viaja, a comida faz parte ali da, da cultura daquele lugar. Então, assim, você comendo a comida, você tá ali vivenciando a cultura daquele lugar, né? Então, a comida é uma parte muito grande de uma viagem internacional. E a partir do momento que você é diagnosticado aí com a doença celíaca, isso muda, né? Você aí não vai poder, ou então, se você, né, fizer essa escolha de experimentar a cultura através da culinária, você vai ter consequência, né? Então, assim, isso foi uma coisa pra mim, assim, que até hoje eu tenho que fazer. Tem hora que eu tô bem com isso, tem hora que não. Mas o que eu aprendi, e foi, assim, uma forma de eu me adaptar, foi que eu comecei a ir além da culinária para conhecer a cultura de um país. Então, vou trazer alguns exemplos para vocês. Quando eu ainda não tinha sido diagnosticada com a doença celíaca, mas eu sofria muito com os sintomas, né? Vômito, barriga inchada, arroto. E eu fui pro Japão, sabe? E eu tava numa relação muito complexa com a comida, porque tudo que eu comia eu vomitava. Então eu fui pro Japão já sabendo assim, eu não tinha interesse nenhum apesar de eu amar comida japonesa, eu não tava nem com interesse de ver comida japonesa, de ver, assim, eu não tinha interesse nenhum da comida do Japão, porque eu já estava passando muito mal. E isso me fez, sabe, no momento ali de planejar a viagem, eu simplesmente comecei a planejar minha viagem no Japão além da culinária. Então, assim, eu não incluía nenhum restaurante que eu queria comer, sabe? Aí eu fui assim, eu fui para curso, eu fiz um curso de eu esqueci o nome, mas é uma pintura, sabe, que eles usam através de cera. Eu fiz um curso, um seminário aí sobre a história do kimono, né, no Japão, sobre alguns pontos aí históricos, sabe? Eu fiz aí alguns cursos. Então, assim, isso para mim foi uma coisa aí que eu adaptei, sabe? Eu passei toda vez que eu planejo uma viagem, eu tento sempre ir além da culinária, porque eu sei que a culinária para mim vai ser bem restrita, né? Dependendo aí do lugar que eu vou. Então, por exemplo, nessa última viagem que eu fiz, eu fui para a Coreia do Sul. Então, eu já sabia, né? Eu tinha ali dois restaurantes que eram 100% seguros para celíaco. E acaba que o menu é bem limitado, né? Assim, é só aquele menu. Então, o que que eu decidi? Eu decidi explorar outro aspecto do país que não fosse a culinária. Então, aí eu adoro massagem, adoro spa. Eu comecei aí, ao invés, né? Tem gente que vai, eu quero comer neste restaurante, eu quero comer neste café. Aí eu comecei, não, minha listinha, vou ir nesse spa, eu vou fazer essa massagem, eu quero descobrir isso, aquilo. Sobre massagem, sobre spa na Coreia do Sul. Então, assim, uma dica para você, quando você for fazer o seu planejamento, é você aí experimentar a cultura do país além da culinária, né? Sei lá, você vai aí para sei lá, vou colocar aqui, Japão. Você gosta, sei lá, você gosta aí de samurai, você quer saber aí você gosta de arte, procura, né, lugares, experiências, né, que tirem o foco da culinária, sabe? Eu acho que isso ajuda a gente a ampliar a cultura do país, a nossa perspectiva ali daquele país.
Isso ajuda a gente também a ter uma diferença, né? Ter uma viagem diferente, né? Assim, várias pessoas. Quebrei a caneta aqui. Várias pessoas aí, sei lá, vão no Japão, mas assim. Nem é todo mundo que faz aí um curso de kimono, vê aí, né, visita um centro onde que o pessoal faz o kimono manualmente. Então eu acho que é uma forma aí de você trazer algo bem especial para o seu roteiro, algo bem especial para a sua viagem, que vai te ajudar aí a dar a ter uma perspectiva muito bacana sobre o país que você quer visitar, né? E que às vezes ali você, se você tá focado na culinária, você vai perder essa oportunidade. Então, isso tem me ajudado muito, mas eu falo, tá? Pelo menos assim, pra mim, a partir do momento que eu passei a adotar essa, essa esse estilo de viagem, essa perspectiva. Tem hora que eu tô bem com isso, mas tem hora que, eu não posso aproveitar é, a culinária desse país, eu não posso experimentar esse prato que é tão famoso porque eu não consegui encontrar a versão sem glúten desse prato. Eu não consegui encontrar um lugar que é seguro para celíaco para eu comer desta refeição deste país. Então, assim, tem hora que eu tô bem com isso, tem hora que não, tá? Vai assim, ondas, mas isso tem me ajudado bastante, tá? Então, vá além. O que que tem além da culinária ali para você explorar, ou uma coisa que você gostaria de saber? Então, isso vai te ajudar muito aí a explorar o país que você quer conhecer. Uma outra coisa que eu gostaria aí de ressaltar é para você não confiar muito em blogs ou então em sites, né, de viajantes. E por quê? Não tô falando que eles. Você vai entender. Eu tô querendo dizer que o que que acontece? Às vezes a gente tem um site, né? A pessoa fala assim: eu visitei tal lugar e aqui tá a lista dos lugares que é seguro para celíaco. Você pode ir lá e você pode comer e você não vai passar mal. Esses sites ajudam bastante, mas você não pode só imprimir a lista que esses sites oferecem. Por quê? Acontece muito, né, dos lugares que são seguros para celíaco. Pode acontecer do lugar fechar, pode acontecer do lugar aí mudar de endereço, ou então aí mudar, né, de dono e o dono novo mistura a cozinha, então aí você tem o menu sem glúten e o menu com glúten, mas a cozinha é a mesma. Então, assim, você não pode confiar cegamente. Você vai usar esses sites, esses blogs ou esses videoblogs, né? Às vezes até um outro canal do YouTube, como uma referência, mas na hora de você planejar a sua viagem, você tem que ir além. Se você visitou aquele website, se você visitou aquele blog, aquele videoblog, você tem lá a listinha dos restaurantes que são seguros para celíaco. Você vai anotar esses restaurantes e você vai tentar encontrar esses restaurantes na internet. Aí você vai lá, sei lá, no Instagram, você vai ver se esse restaurante tem um site, uma página na internet, se esse restaurante tem aí, sei lá, um canal no YouTube, e você vai entrar em contato com o restaurante, né? E aí você vai perguntar. O que que você vai perguntar? Você vai perguntar a localização, aí se você vai ver se mudou ou não. Você vai perguntar se existe risco de contaminação cruzada. Você vai pedir, você pede, né? Eu faço isso assim toda viagem. Você vai pedir aí o menu, né, para você saber o que que vai estar ali disponível para você. E você pode até, baseado no menu, você pode montar o que que você vai levar, né, para a viagem. Então, você vai pedir um menu,
Você vai perguntar ao restaurante se você pode encomendar comida, se você, né, você pode aí pedir marmita, se o restaurante faz entrega, né, se tem algum custo, enfim. Você pode também perguntar, né, se caso, vamos supor, igual na Coreia do Sul, eu fiquei em Seul, que é a capital. Na capital, só tinha dois restaurantes que eram 100% seguros para celíaco. Então, assim, em qualquer outro restaurante, se eu comesse, eu ia passar mal. E só tinha dois restaurantes. Então, você pode perguntar, né? Se você comer todo dia naquele restaurante, você vai ter um desconto. Ou então, o que eles podem oferecer, se pode ter aí uma comida diferente. Você pode fazer esse tipo de pergunta, né? Então, você vai usar o blog, né, da pessoa ali celíaca a listinha dela como referência, mas você tem que entrar em contato com os restaurantes, com os locais para confirmar. Já aconteceu comigo isso antes de eu adotar essa tática, que foi meio acerto e erro, de eu confiar na lista e simplesmente quando eu chegar o restaurante tinha acabado, não tinha mais restaurante. Ou então já aconteceu do restaurante estar fechado, isso já aconteceu comigo demais. Então eu não uso o blog como a fonte final de pesquisa. Eu vou além. Eu encontrei ali a lista e eu tento eu mesma entrar em contato com os restaurantes, com as cafeterias e fazer essa pergunta, né? E aí, um exemplo, eu ainda não tinha sido. Não, eu acho que eu tinha sido diagnosticada. Eu tinha sido diagnosticada, eu fui pro Camboja, eu tinha sido diagnosticada e só tinha um restaurante, que era 100% seguro para celíaco. E eu ia todo dia eu ia para esse restaurante. Eu não ganhei nenhum desconto, mas eu e a dona, a gente acabamos conversando e tal. E a dona sempre me dava, a dona do restaurante, ela sempre me dava sobremesa e não cobrava sobremesa de mim. Então, comia sobremesa aí todo dia. E é muito bacana quando você aí tem contato, sabe? Você manda aí uma mensagem no Instagram do restaurante, ou, né, um e-mail. Você tem contato ali com a pessoa e acaba, muitas das vezes, que você ali estabelece uma conexão, sabe? Com o dono do restaurante ou com o chefe. E se acaba ali uma chance ali, né? Não vai ser uma amizade, né? Ou pode ser uma amizade. E aquela pessoa pode aí te recomendar, sei lá, um outro lugar para você visitar, um lugar bacana, né? Já aconteceu de eu viajar e a pessoa assim preparar para mim, sabe, um lanchinho para eu levar no avião, sabe, do chefe levar. Então, assim, é uma outra oportunidade também de você aí saber da cultura do país, né? Igual eu tô falando nesse caso aí, a dona do restaurante no Camboja, ela sentava, né? O meu marido, nessa viagem, eu fui com o meu marido, então ela sentava com a gente, conversava, ela, o esposo, sabe? Foi bem bacana. Então, assim, é muito, muito legal. Você ali, você vai entrar em contato com a cultura, você vai conhecer ali a pessoa, sabe? É muito interessante. Eu nunca fiquei em Airbnb. Eu sempre, quando eu viajo, motivos pessoais, eu gosto de ficar só em hotel. Então, eu não vou saber dizer a experiência, né, do Airbnb. Mas eu vou falar agora sobre o hotel, né? Perguntas para você fazer. Se caso você for, quando você for viajar, você vai ficar aí hospedado num hotel. Primeiro, né, você vai entrar em contato diretamente com o hotel, não usa aí terceiros, né? Entra em contato, manda um e-mail pro hotel,
tenta ligar. Você vai perguntar se o hotel ali, se o pessoal tem conhecimento sobre doença celíaca, né? Porque, como eu falei, não é porque o país é desenvolvido que ele vai ter conhecimento. Na Ásia, por exemplo, a doença celíaca é extremamente rara, então não é todo mundo que conhece. Você vai perguntar: Olá, fulano, tararã, por acaso a equipe, o chefe, vocês têm conhecimento sobre doença celíaca? Minha regra que eu passei a adotar é: se o hotel não tem conhecimento sobre a doença celíaca, não vale a pena aprofundar mais, tá? Porque aí eles não vão ter aí o cuidado para evitar a contaminação cruzada. Então aí vai caber a você, né, levar a comida e planejar aí os lugares que você pode jantar, almoçar, os restaurantes, as cafeterias, enfim, descarta o hotel. Se o hotel, né, se o pessoal aí tem conhecimento sobre a doença celíaca, você vai perguntar, né, qual que é o menu que eles oferecem, se o menu varia, a questão da contaminação cruzada na cozinha, você vai perguntar isso. Se o hotel oferece aí, né, almoço, jantar. Se se o hotel aqui não tem conhecimento sobre doença celíaca, você vai entrar em contato com o hotel. O hotel fala: não sei o que que é isso, a gente não tem cuidado nenhum sobre essa doença, a gente não sabe o que que é isso. Você vai perguntar, né? Fulano, eu sofro com doença celíaca. Aí você pode escolher a forma que você, né? Você pode falar: eu tenho alergia a glúten, ou então eu não posso ter contato com glúten. Enfim, você vai tentar explicar ali, né, para a pessoa o que que é doença celíaca, e aí você pode perguntar, né? Eu posso descer para tomar o café da manhã e levar a minha comida separada, mas eu posso ali descer e tomar o café da manhã na, no salão ali que oferece o café da manhã. Por quê? E aí eu vou falar: se você vai viajar com alguém, seja com amigo, com parceiro, parceira, né? No meu caso aí, às vezes que eu viajei com o meu esposo, ele não é celíaco, mas eu sou. Então, assim, a gente gosta de tomar café junto, né? Então, assim, acontecia muito antes dele descer para tomar o café e eu ficar no quarto, né? Porque pra mim, assim, pra que que eu vou descer? E aí eu passei a perguntar, né, pro hotel se eu poderia descer, né, com ele e eu ia trazer o meu café da manhã. E tem hotel que deixa, tem hotel que não deixa, tá? Você também pode, sei lá, você pode descer, você pergunta, né, pro hotel, se eles oferecem frutas, né, como que as frutas, se as frutas vêm descascada ou não, né, se tem, sei lá, banana ou maçã inteira, banana descascada, banana com casca. E aí você pode verificar isso com o hotel, né? Eu acho que isso é bacana porque uma das coisas, né, que pelo menos assim para mim e para o meu esposo é importante pra gente, assim, a gente comer junto, né? Isso pra gente, assim, é bem importante. Então eu passei a perguntar, né, se eu posso descer pro hotel para tomar café na área do café da manhã, mas eu levar o meu café da manhã. Uma outra questão importante também é tem os hotéis, eles têm aí a parte do café da manhã, né? E tem o lobby, que geralmente é no último andar. E no lobby você pode aí, sei lá, tomar comer um lanchinho, seja um chá, um café da tarde, ou então antes de você ir jantar, tomar um vinho, né? Então, assim, você pode fazer essa pergunta também, né? Ah, no lobby eu posso acompanhar o meu esposo e levar meu lanche, beber um vinho, e levar o meu lanchinho, entrar com o meu lanchinho no lobby. Ou então eu posso, sei lá, eu posso tomar o café, como é que é o café do lobby, que tipo de máquina, eu posso ir lá no lobby tomar um café. Você pode fazer essa pergunta também relacionada ao lobby. As mesmas perguntas do café da manhã, você pode fazer aí relacionada ao lobby, tá? Você pode também perguntar,
né? Ah, eu não vou tomar um café, não vou lá descer, tomar o café da manhã, porque vai estar tudo contaminado. Então, assim, tem pra mim, igual, por exemplo, quando eu fui diagnosticada aí no nível mais grave da doença celíaca, que é o MASH 3C. Então, assim, só de eu, às vezes, eu pegar no prato, eu pegava, passava a mão no rosto e vomitava. Então, às vezes eu nem descia para tomar o café da manhã. Mas aí, né, nesse caso eu perguntava, você oferece banana com casca? Você pode deixar a banana com casca e uma maçã num pacotinho na recepção para eu pegar? Eu vou passar às 8h30 da manhã, eu vou lá e pego a banana e a maçã. Você pode também fazer essa pergunta pro hotel, sabe? Claro, você também pode perguntar, né, que tipo de tomada que o hotel oferece. E você pode levar também, né? Eu gosto muito, eu vou mostrar aqui para vocês, eu gosto muito dessa marmita. Ela tem aqui a tomada, né? E vou tentar abrir aqui. O que que acontece? Você coloca, dá só um momento, você coloca, você coloca água aqui. E aí você coloca a sua comida aqui e a água ferve, a sua comida esquenta, né? Aí no caso, eu gosto muito de levar sopa quando eu viajo, a sopa no potinho de vidro, e aí eu esquento a sopa. Então você pode perguntar também a voltagem da tomada do hotel, né? Para você ligar aqui a sopa, né? Então isso é muito bacana. Bom, vamos aqui. Deixa eu colocar isso daqui aqui. Pronto. A questão da mala, né? Fazer a mala. Importantíssimo, né? Você vai sempre tenta escolher os lanchinhos que dão sustância, né? Então, nozes, carne seca, isso ajuda bastante, é bem bacana. E o que eu faço muito o que que acontece? Quando a gente viaja, né, pode correr o risco de quando você tá passando ali na imigração, né, quando você tá prestes a sair, assim, do aeroporto, eles podem te pedir para você abrir a mala, né? E pode ocorrer de, assim, já aconteceu de me pedir várias vezes para abrir a mala, mas nessa época eu não era, ou era celíaca, mas não tinha sintoma, enfim. Nada aconteceu, mas já aconteceu de eu ter que abrir a mala, né, no aeroporto. E, né, como eu viajo e eu levo um tanto de comida, pode acontecer de, sei lá, eles pedirem para eu abrir a mala e ver aí que, nossa, o que que essa menina tá fazendo com esse tanto de comida? Ela vai vender comida? Ela tá, sei lá, o que que ela tá fazendo com esse tanto de comida? Porque realmente só quem é celíaco sabe, né? Um lado da mala todinho com comida. Então, para evitar qualquer perrengue, o que eu faço eu vou na internet, o país que eu vou visitar, eu pego tipo um cartão explicando o que que é doença celíaca na língua do país, ou então eu uso o Google Tradutor. E eu imprimo o papel, eu plastifico o papel e deixo na mala junto com a comida. Então, caso me pedirem para abrir a mala e a pessoa, né, a polícia vê aquele tanto de comida, ela vai encontrar um papel que vai explicar que eu tô levando aquela comida porque eu sou celíaca e etc, etc. Esse papel eu guardei aqui da minha viagem, que ó, tá vendo? Isso daqui eu peguei na internet. Tá escrito em coreano, né? Que eu sou celíaca, que eu não posso comer glúten, tarará, e por isso eu tô levando. Eu peguei isso daqui na internet, né? Traduzi. Eu tenho. Aí toda vez que eu viajo, eu faço isso com a língua do país que eu vou viajar. Eu tenho isso impresso no papel e também no meu celular para quando, sei lá, né, sei lá, se porventura o papel rasgar, você não precisa plastificar, mas eu plastifico. Mas se porventura o papel rasgar,
ou se eu esquecer de colocar o papel, eu tenho ali no meu celular para mostrar, né, para para polícia que aquela comida não é para ser vendida, é para o meu uso pessoal, porque eu sofro com doença celíaca. Então, essa é uma dica assim, para mim nunca aconteceu, como eu já, né, tô falando aqui, mas é uma coisa assim que me resguarda e me traz segurança, sabe? Que a gente nunca sabe, né, quando eles vão pedir a gente para abrir a mala. Bom, uma coisa que eu aprendi e foi a duras penas, né, com muito passar mal, é que não é porque um restaurante oferece comida sem glúten, quer dizer que ele é seguro para celíaco. Isso é uma coisa assim que eu aprendi. Então, e que muita gente às vezes confunde, né? Eu acho que tem essa moda, né, de comer sem glúten. Então, às vezes, né, isso acho que dificulta um pouco as pessoas entenderem, né, a gravidade da doença celíaca. Então, por exemplo, um restaurante, né, que oferece comida sem glúten, não quer dizer que ele vai estar livre de contaminação cruzada. Então, para mim, Thalita, é muito importante que o restaurante que eu vou comer seja seguro para celíaco. Para mim, o restaurante, ele não pode apenas oferecer comida sem glúten. E isso, assim, devido ao meu sintoma, né? Devido aí ao nível da minha doença celíaca. Então, eu vou falar aqui para vocês um exemplo. Eu fui na Áustria e eu fui num site, né, de uma pessoa celíaca e essa pessoa estava recomendando, né, alguns restaurantes na Áustria que ofereciam comida sem glúten, né? E entre eles tinha uma hamburgueria e eu assim tava louca para comer hambúrguer. E aí eu tava super empolgada e eu falei com meu marido, vamos, tô doida pra comer um hambúrguer, eu tô a fim de comer um hambúrguer, tem muito tempo que eu não como hambúrguer. E de fato, na hora que a gente chegou, né, a gente perguntou ao garçom e ele oferecia tudo sem glúten, até o ketchup, a maionese, era tudo sem glúten. Mas aí, gente, eu comi o hambúrguer e eu comi e eu assim, imediatamente, minha barriga assim estufou e eu vomitei assim demais no restaurante, sabe? Foi assim, foi horrível. E aí, com isso, e eu já tive experiências semelhantes no passado, de ir para lugar que oferece comida sem glúten, comer a comida e passar mal. E aí, depois dessa hamburgueria, eu adotei para mim que eu não vou em restaurante, assim, eu não vou comer em restaurante, principalmente no exterior, eu não vou comer em restaurante que oferece comida sem glúten, porque para mim, Thalita, um restaurante que oferece comida sem glúten não quer dizer que esse restaurante esteja livre de contaminação cruzada, né? E essa aí é a diferença que eu acho que tá na questão da educação das pessoas, né? Que a doença celíaca ela é afetada pela contaminação cruzada. Então, assim, quando você for pesquisar os restaurantes, os cafés, os lugares aí para você comer, esteja seguro, esteja certo de que o lugar que você vá comer seja seguro para celíaco. Então, por isso que é muito importante você entrar em contato com o restaurante, com a cafeteria, mandar e-mail, mandar mensagem, perguntar se é seguro para celíaco, se o lugar aí tem conhecimento sobre doença celíaca e se existe aí a contaminação cruzada. Então, isso eu aprendi assim, depois de passar mal várias e várias vezes, comendo em lugar sem
glúten, tá? Quando você for pesquisar os lugares, você vai pesquisar em cafeteria, restaurante, você vai incluir também supermercado, né? Porque a gente nunca sabe. Às vezes você vai ter ali um supermercado que vai oferecer produto importado para celíaco, né? Então eu acho muito bacana a gente pesquisar o supermercado, mas eu acho assim importantíssimo e eu aprendi isso na última viagem. Quando você for pesquisar o supermercado, procura aí saber não só, né, o horário de funcionamento do supermercado, mas também o endereço, né? Mas também qual a unidade do supermercado que vai oferecer produtos sem glúten. E aí eu vou explicar o porquê. Quando eu fui agora para a Coreia do Sul, eu tive a lista do supermercado, né? Só tinha um supermercado que oferecia produtos importados sem glúten. E aí, quando foi no final de semana, eu decidi ir no supermercado e só tinha uma unidade desse supermercado aberta nesse dia, eu acho que era sábado, sábado ou domingo. Quando eu cheguei nessa unidade do supermercado, eu não encontrei produto sem glúten. Porque os produtos sem glúten que esse supermercado oferecia, eles só ofereciam em determinadas unidades do supermercado. E na unidade que estava aberta naquele dia, não tinha produto sem glúten. Então, quando você for pesquisar a sorte, aí eu falo, né? A sorte que eu cheguei a comprar um trem nesse supermercado, voltei pro hotel e passei mal. A sorte é que eu tinha coisa, lanchinho, que eu tinha trago na minha mala. Então, assim, quando você pesquisa supermercado, esteja seguro de que aquela unidade ofereça produtos sem glúten, porque não é todo supermercado que vai oferecer produtos sem glúten. Isso, assim, eu aprendi bem recentemente. Bom, uma outra. Uma outra coisa, né, que eu acho que eu já falei, né, para os lanchinhos que você for levar, foca em lanche que sustenta, né? Então, nozes, banana, carne seca. Uma outra coisa que você pode fazer também é comprar no supermercado, né, quando você não encontrar nada, batata doce. E aí você cozinha ela e você come ela. Eu acho assim, isso dá uma sustância, é bem bom pro nosso cérebro também, tá? Então isso é bem bacana. Uma outra coisinha que eu não sei se eu falei, mas você pode aí levar sua, como é que fala? Seus garfo, colher, né? Eu tenho aqui os dois, sempre levo junto com a minha marmitinha, é bem bacana. Você pode também levar, né, garrafinhas. Eu gosto muito de separar as minhas garrafinhas, então eu tenho uma garrafinha para café, uma garrafinha para chá, uma garrafinha para álcool e uma garrafinha para água, porque eu acho que fica o gostinho do café se eu vou tomar chá, então eu tenho uma garrafinha para cada bebida. Então leva aí sua garrafinha, sua marmita na mala, seu garfo, faca, eu acho isso bem bacana, né? Uma outra coisa que é muito importante, isso eu aprendi, né? Não espere, eu acho que eu já falei, mas eu coloquei aqui, então vou ter que falar de novo. Não espere que os lugares cuidem do risco da contaminação cruzada. Puxa essa autonomia para você, né? Você ali vai ter que cuidar para você não sofrer com a contaminação cruzada, tá? Isso é muito importante, isso é uma coisa assim que eu aprendi assim meio que na marra, né? A não confiar. Então, por isso eu tô falando, né? Viu o blog ou o site com o nome aí dos restaurantes, ok? É uma referência, mas vai lá, pergunte, procure saber, você procure saber, né? Uma outra coisa que me ajudou muito, né? Você ter uma lista. Isso vai te ajudar muito quando você for no supermercado.
você ter uma lista com os nomes do glúten na, no nome da língua do país que você vai. Então a gente sabe, né, que o glúten aí tem vários nomes, né? Glúten, trigo, farinha. Tô aqui falando alguns nomes. Você vai fazer uma lista com os nomes, né? Aí você coloca uma lista português, né? Inglês e a língua do país de origem, ou só português e a língua do país que você for. Você vai levar essa lista, você pode ter ela aí no celular, ou você pode imprimir essa lista. E quando você for no supermercado, você leva essa lista com você. Eu vou mostrar aqui a lista que eu fiz quando eu fui para Coreia do Sul. Só um minuto, gente. É, Pera aqui, rapidinho. Aqui, olha. Não, acho que não vai dar para ver. Deixa eu ver aqui. Ah, deu aqui para ver mais ou menos. Vocês estão vendo aqui? Tem aqui. Eu fiz aqui a lista do nome do glúten em inglês e aqui em coreano. Qual que é o objetivo dessa lista? Você vai no supermercado, né? Ou então alguém te dá alguma coisa, ou sei lá, você encontra uma comida, uma embalagem. Às vezes existem aplicativos que a gente pode escanear o código de barra e ver se a comida tem glúten ou não, né? Mas nem sempre você pode confiar nesses aplicativos, né? Às vezes a gente também não pode confiar no tradutor, ou então às vezes, sei lá, se você tá sem internet, né? Ou você não tem sinal, sei lá, alguma coisa pode acontecer, você não pode ter ali, naquele momento, um aplicativo, um tradutor. Você vai no supermercado, você vai com essa listinha, você vê um produto, você vai tentar identificar se, né, o glúten ou o outro nome do glúten tá naquele produto. Então essa listinha assim, ela ajuda bastante, né? Quando eu fui para a Coreia do Sul, eu usei um aplicativo, né? Eu usei o tradutor, eu usei o chat GPT e usei essa listinha para me orientar. O que que eu poderia comprar e o que que eu não poderia comprar, entendeu? Então, assim, eu acho assim, bem interessante, né? E até mesmo, vamos supor, você vai num restaurante, você quer mostrar ali para pessoa, né? Você pergunta, você leva essa listinha aqui, pergunta se tem isso no menu, enfim. Eu acho essa listinha muito válida, né? Eu acho que não custa nada, faz parte aí do planejamento. Bom, que mais que eu vou falar aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, uma coisa interessante que vocês podem perguntar aqui, o hotel. Eu fui antes, eu fui diagnosticada em junho do ano passado. E em junho do ano passado, uma semana depois, eu ia para Fiji. Fiji são umas ilhas, para as Ilhas Fiji. E aí, eu fiquei num resort, sabe, em vários, porque são várias ilhas, então eu fui viajando de ilha em ilha. E acho que foi muito sorte, não sei explicar, sabe? Mas em todo o resort que eu fui, é, eles ofereciam comida sem glúten e tinha chefe que sabia, da doença celíaca. Então foi assim, uma coisa assim, totalmente inesperada, sabe? Eu tava totalmente ali fresca. E eu adoro, tipo, sucrilhos, sabe? Cereal. E nos resorts que eu visitei, que eu fiquei, eu via que eles ofereciam um café da manhã, café da tarde, sem glúten, totalmente assim, sabe? Com tudo sem glúten. E eu simplesmente, gente, eu gostei tanto do cereal, dos biscoitos. Tinha eu não sei falar, um trem pra você fazer mingau, eu adoro mingau. E eu simplesmente pedi o resort se eu poderia comprar. E aí, gente, simplesmente comprei. Comprei, vim com a mala cheia de trem sem glúten.
Então, isso é uma outra pergunta. Se o hotel, se o resort que você for ficar oferece algum produto sem glúten, tipo, sei lá, um cereal ou um biscoito, pergunta se você pode comprar do hotel. Sabe assim, o máximo que pode acontecer é você levar um não na cara, né? Mas, principalmente se o hotel ali souber, né, que você tem doença celíaca, que é difícil arrumar comida sem glúten, eles vão ficar felizes em te vender. Então, tipo assim, eu voltei lotada de trem. Desculpa, eu voltei lotada de trem sem glúten. Isso foi uma coisa assim muito engraçada. Biscoito, cereal, barrinha, pozinho pra fazer mingau, sabe? Voltei assim cheia de trem sem glúten. Então, isso vale muito a pena. É, bom, uma outra coisa pra falar é se uma coisa que eu aprendi assim nas minhas viagens é identificar uma forma de você identificar se o restaurante é seguro para celíaco ou não é se o restaurante deixa os clientes entrarem com comida de fora. Na Ásia, se o restaurante é seguro para celíaco, eles não deixam o cliente ou uma pessoa entrar no restaurante com comida ou bebida de fora. E é uma coisa muito engraçada que eu observei que todos os restaurantes que eu fui na Ásia que eram seguros para celíacos, eles têm o intuito de educar a população sobre a doença celíaca. Educar como? Vem escrito no menu o que que é doença celíaca. Na Coreia do Sul, nesse restaurante que eu fui, pera aqui, eles vêm aqui, tá vendo? Eles entregam para todo mundo que vai lá, eles entregam um papelzinho explicando o que que é doença celíaca, né? Porque é raro, como eu falei, na Ásia, né? Então, assim, uma forma de você identificar na Ásia é o, o, uma forma aí de educar a população sobre doença celíaca, seja no menu ou seja aí através do papelzinho. Eu gostei muito, sabe, desse papel. Geralmente eu vejo no menu escrito, né, o que que é doença celíaca. E eles deram assim, esse papelzinho achei muito bacana, eu vou até guardar. Mas, enfim, esse aspecto educativo dos restaurantes é bem bacana, sabe? Bom, o outro, a outra coisa que eu gostaria assim de enfatizar é sobre o avião, né? A viagem aí no avião. Então vamos lá. Geralmente não, minto. As companhias aéreas norte-americanas, não vou falar norte-americanas, né, estadunidenses e canadenses também, é, elas consideram a doença celíaca como, como é que fala? Deficiência. Então, você vai sim encontrar com certeza um menu especializado para quem é celíaco nas companhias aéreas estadunidenses e canadenses. É muito interessante, é muito importante você mandar um e-mail para a companhia aérea, de toda forma, né? Para departamento médico de saúde da companhia aérea, informando que você é celíaco, né? E aí perguntando o que que a companhia aérea pode te oferecer, né? Então você vai, sei lá. Mesmo que você compre sua passagem aérea através de uma agência, você pode pedir à agência para fazer isso para você. Assim, não sei se eles oferecem, mas você pode pedir, ou então você mesma, né? Pega ali a companhia aérea, vai no site da companhia aérea, vai lá no departamento médico, manda um e-mail informando que você é celíaco e o que que eles podem te oferecer como eu falei, companhia estadunidense, canadense oferece um menu ali para celíaco. Com relação a
a outras companhias aéreas, eu vou falar assim da minha experiência, tá? É, não, eles oferecem, mas tem a contaminação cruzada, porque eu passei muito mal, sabe? Passei muito, muito mal em várias viagens assim de avião. E inclusive em classe executiva, tá? Na classe executiva, basicamente eles oferecem, né? Eu já viajei de classe executiva pela Lufthansa, pela companhia turca, né? Aérea turca e por companhias chinesas. Uma coisa eu falo de fato. Qualquer companhia aérea chinesa, né, se você for de classe econômica ou classe executiva, não vai oferecer comida sem glúten, tá? Esquece, você vai levar um lanche. A Lufthansa e a companhia aérea turca, elas oferecem na classe executiva. Porém, gente, vem com contaminação cruzada. E eu falo pra vocês porque eu viajei e eu, assim, passei muito, muito, muito mal, tá? Mas de toda forma, você pode aí mandar um e-mail para a equipe médica e perguntar o que pode ser feito aí pra você. Uma coisa interessante, assim, interessante não, importante, de você levar, e voltando lá no primeiro ponto que eu falei, da importância da gente se planejar e de levar aí a mala grande com a comida, né? É que nos outros países, infelizmente, a comida sem glúten, o lanche, é sempre mais caro, tá? Infelizmente, eu acho que isso aí é uma luta, né, de todos nós, e talvez aí, como resultado, eu espero que como resultado aí da educação aí, a gente diminua o preço né, facilita o acesso à comida sem glúten para todo mundo. Mas infelizmente, nos outros países, a comida sem glúten, ela vai sim ser mais cara do que a comida normal, né, com glúten. E eu acho que por isso a gente tem aí que se planejar, a gente tem sim que focar no em levar um lanchinho também. Bom, são essas as perguntas, os tópicos que a galera mandou, tá? Se vocês quiserem mais perguntas, que eu faça um outro vídeo. Fique à vontade, deixe aí nos comentários. Eu peço assim, desculpa se o vídeo foi meio difícil assim, né? Eu resolvi assim gravar assim, sem, vou falar sem preparo, né? Só com as perguntas, os tópicos aqui. Eu espero que você faça aí um bom proveito dessas dicas e que o que eu falei aqui, eu espero que sirva aí de incentivo para você aí explorar, né, ou conhecer um país diferente e que você não se sinta limitado por pela doença celíaca, né? Eu acho que a doença celíaca aí vai propor você, vai forçar, vai te puxar a ter uma perspectiva diferente, a navegar aquele país desconhecido de uma forma assim mais única, mais diferente. Então eu espero aí que sirva de incentivo para você e eu te falo aí que eu assim, desde quando eu comecei a sentir, né, os meus sintomas até hoje, através aí dessas pontuações que eu fiz, essas dicas, eu consegui ver um progresso assim na forma como eu aproveito os países que eu visito. Então, eu espero que isso sirva aí para você. E se você quiser que eu continue esse tópico, tem alguma dúvida, tem algum comentário, fique à vontade, eu vou ficar muito feliz em ver, em ler, né? E é isso, gente. Eu agradeço, né, vocês terem ficado comigo até esse tempão todo aí. E até mais. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!